seguidores, chegamos para mais um Diversidade e desta vez com uma boa novidade. Agora o Diversidade conta com 2 patrocinadores. O Seleto, que já há muito tempo, Seleto Mercado, há muito tempo já me patrocina, agradeço toda esta confiança, mas agora se une ao Seleto Mercado, que fica aqui na rua Dr. João Carlos Machado, bem no centro da cidade, atendendo com qualidade e com muita simpatia dos atendedores, né? E agora se une ao Seleto Mercado a Requinte Chocolateria, né? Que nos traz o chocolate artesanal mais autêntico do Vale. Agradeço também a confiança da Requinte Chocolateria. E o nosso Diversidade de hoje, depois ao final do programa nós mostramos um pouquinho mais deste espaço tão lindo que estamos, é a nossa biblioteca municipal, que agora, na segunda-feira dessa semana, foi reinaugurada após ser devastada pela enchente de 2024. Agora nós já estamos com mais de 4.000 títulos, praticamente 5.000 títulos, atendendo ao meio-dia. Então, a biblioteca pública se abre novamente e abraça a comunidade, porque agora ela está na calçada, assim, ela tem a visibilidade da calçada. E para nós estarmos numa biblioteca, nós temos que ter um assunto muito ligado a ela. E hoje nós vamos falar de leitura. E para debater esse assunto tão interessante conosco, está aqui a Edna Storck, né? A Edna, ela é uma apaixonada por livros. Mas eu quero, Edna, que tu nos conte como começou essa paixão, né? Olhando o teu Insta, assim, tu vive com livros, tu fazes postagens, né, de livros diferentes. Mas quando começou esta paixão e quando tu percebeste que o livro tinha que estar inserido na tua família? Olha, de livro infantil, olha, trabalhando 20 anos já em educação infantil, a gente já tem uma bagagem bem grande com livro infantil. Mas eu acho que, assim, onde caiu, assim, o gosto mesmo foi com as minhas filhas. Porque não foi só o livro, foi o momento que o livro traz, né? Porque o que mais importa do que um bom livro é um momento. E o livro faz isso, né? Faz a gente ter esse momento bem legal, bem gostoso da gente juntinhas, contando essa história, ou várias outras, eu inventando. Então isso fez eu assim, gostar dessa parte de pensar em mostrar para as outras pessoas que é importante isso, né? Que é importante esse momento de leitura, que não é só para aprender a ler, ele é para também criar esse gosto pela leitura também. E tu disses assim que isso aflorou mais quando chegaram as tuas filhas. Tu tem 2 filhas. Isso. A Lara Isso. e a Lorena. Isso. Né? E quando chegou a Lara, que ano que era isso? A Lara nasceu em 2017. E a Lorena? 2021. E isso te incentivou? Com a Lara eu já fazia isso, assim, a gente contava todos os dias um livro, né? O momento da gente era sempre antes de dormir, né? Então isso funcionou e até hoje parece que elas não conseguem ir dormir sem pegar um livro para ler, né? E com a Lorena também foi. E acho que com a Lorena ainda, tipo, ela já pegou de bebezinha isso junto, sim, né? Porque já era eu contando às vezes dando de mamar para dormir e ela contando enquanto que eu contava histórias para Lara, né? Então ela já pegou isso bem de pequenininha, né? Sim. E numa das tuas postagens, assim, eu achei, acho que foi a primeira que eu botei os olhos, assim, tu dizias assim: um livro todo dia. Por que um livro todo dia? Por quê? Porque, que nem eu comentei a questão do momento, né? O livro faz isso de dar esse momento que nem o meu de mãe com filhas, né?
Então a gente acaba, o livro faz isso, esse momento com elas, né? E além de muitas outras coisas, o gosto pela leitura, aumentar o vocabulário, elas têm até o interesse por querer começar a ler, nem que seja assim, que nem a Lorena hoje não lê ainda, mas ela pede às vezes, mãe, mas onde tu tá lendo? Né? E esses pequenos detalhes fazem elas começar a ter o interesse pela leitura, né? Então isso foi, e eu acho que todo dia um livro não pode parecer assim, falando, é puxado, né? Todo dia um livro, mas para nós acaba que às vezes nem é só um, né? É dois, é três. E é um momento assim que a gente leva numa boa e bem de boa de leitura entre elas. E às vezes até agora que a Lara sabe ler, já lê pra mana e coisa assim, mas leva numa boa, assim. E eu prefiro às vezes até eu ler pra elas, porque eu vou ter esse momento com elas, né? Sim. E esse momento, tu, por exemplo, determinou que esse momento de leitura com tuas filhas seja na hora de dormir. Mas os pais podem criar outros momentos? Eu acho que tem que muito entender como a criança, como é a criança, né? Tem crianças que talvez ali antes de dormir já vão estar muito brabas, muito irritadas, não vão ter aquela paciência de ficar ali olhando um livro, né? Então, para algumas crianças vai ser melhor um outro momento, talvez depois do meio-dia, ou até de manhã quando acorda, por que não? Né? Mas para as minhas filhas sempre foi antes de dormir. E virou um ritual, assim, elas já vão para a cama, já escolhem o livro que elas querem e já leva junto para a cama, né? Sim. A Lorena que eu tenho que às vezes dar uma cortadinha, que ela leva vários, né? Eu disse, Lorena, é um. E isso é uma obrigação só da mãe ou o Darlan se envolve também? Olha, isso daí é ele pega o jeito delas, porque elas vão levando o livro já também, né? Daí acaba indo junto. Mas o Darlan já tem uma parte que eu não sou tanto, que é o de inventar histórias, que também é legal. Que também é legal. Eu já sou mais de ler o livro, de explorar a obra, né? Sim. E ele já gosta de desligar a luz e já ir falando e conversando com elas, de inventando história. E elas adoram, né? Mas ajudam a inventar. Criatividade. E a questão, mas pai, me conta uma história de quando tu era criança. Pai, né? Essa parte então é mais do Darlan. E é bacana porque ali naquele momento vai a criatividade, né? Vai viajando no mundo, né? É outro tipo de história e também vale, e também Sim, precisa, né? Também é precisa, legal. né? É. E neste, assim, tu relatas que desde pequena tu tinha esse hábito, né? Agora a tua mais velha está já na idade da alfabetização. A Lorena é pequena ainda, Isso, né? O que tu percebe na mais velha? O que a leitura ajudou na mais velha? O que eu percebo na mais velha é a questão da fala, do vocabulário, dessa parte assim de gostar, de interesse pelas leituras. O que eu percebo hoje, ainda que às vezes até a Lara não gosta de livros muito grandes, muito grossos. E eu comecei a pensei, como é que eu vou fazer ela gostar de livros? Porque ela já se assusta né? Isso eu não vou conseguir terminar, né? Então eu comecei a ler. E aí a gente começou a ler juntas e a gente leu, o primeiro foi a Teia de Charlotte, que é bem grosso, e daí a gente vai lendo cada noite um pedacinho. Sim. Aí esses dias a gente terminou As Crônicas de Nárnia, o primeiro livro. Gente, lê. E assim, esse ali foi bem interessante, porque cada noite a gente conseguia ler um capítulo. E a Lara ficou assim, encantada, né, com a história. E às vezes ela até parecia assim meio avoada, que não estava prestando atenção. Será que ela está prestando atenção? A Lorena, então, ela gostava da história, mas ela acabava dormindo. Né? Menorzinha assim. Então, para ela era um sonífero, né? E aí, no final, daí a gente começou a conversar sobre a história. E eu percebi que a Lara estava ligada em tudo, que ela percebia em tudo. Então, essa leitura não foi talvez tanto para ela aprender a ler, mas a aprender a ouvir uma história, interpretar ela, ver o que ela levou dessa história. E é muito legal, ela tem a parte do início da guerra e tudo mais. E a gente brincou então que depois que a gente terminasse essa história, a gente ia olhar o filme. Legal. E a gente daí assistiu o filme. Foi assim, o filme inteiro.
mas mãe, isso não tá assim no livro. Ah, Mas sim, mãe, diferente, né? isso tá diferente. Mas isso eles não falam. Isso foi muito legal Sim, delas conseguir perceber uma mesma obra em diferente suporte, sim. de conseguir compreender as semelhanças e interpretar elas, né? Isso foi muito bom. E com toda essa tua vivência, assim, que tu tem nessa relação às crianças e os livros, né? Que tipo de conselho, diremos assim, ou que tipo de sugestão tu repassa aos pais para fazerem com que eles insinam seus filhos no mundo da leitura? Porque hoje é muito difícil, né? Sim. As pessoas não estão mais lendo, né? Então, se tu começa a inserir esse hábito lá na infância, a perspectiva é que cresça com eles, né? Que tipo de sugestão tu dá para os pais? O que eu digo de primeira é que não dá para competir com TV e celular. Não tem como. Então, o que tu vai fazer? Tu vai ter que, nesse momento, não ter isso ligado, não ter isso perto. Porque a criança, se ela já está acostumada a usar isso, ela vai querer usar isso, né? Porque é muito mais fácil, tu não precisa ler, tu não precisa estar ali pronto, né? E o livro não, o livro te exige. Exige tu pensar, exige tu olhar, tu tem que prestar atenção no que está acontecendo, tu escuta, tu tem que ver se aquilo realmente está aparecendo na imagem. Então o livro tem outras habilidades que tu precisa ter, que tu não precisa talvez no celular, na TV, né? Então eu acho que competir com isso não adianta. E às vezes não ter medo, não ter assim aquela coisa, eu li esse livro, que frustração, não deu certo essa leitura. E não pensar assim. Continuar no outro dia de novo, contar, se quer contar a mesma. Se a criança pede várias vezes a mesma, conta para ela, porque ela precisa disso. Porque talvez ela não compreendeu alguma coisa e nas outras vezes que tu vai ler, ela vai estar querendo compreender aquilo, que é mais difícil para a criança, né? Então, isso também é interessante. Então, para mim, o primeiro passo é procurar um momento que a criança esteja mais tranquila, né? Para tu poder oferecer. Então, e livros pode ser talvez qualquer livro, né? Mas eu já penso que tem livros bons, tem livros que não são tão bons, que às vezes as crianças gostam daqueles, às vezes que não são tão bons, mas que tu pode também aproveitar. Mas também ter um olhar para que livros tu vai usar com as crianças, que tu vai ler em casa e tudo mais. E tu aconselha aqueles livros clássicos, os nossos clássicos das fadas, os nossos clássicos dos Três Porquinhos, da Rapunzel, ou tu aconselha já aquela literatura mais contemporânea? Olha, de livro de contos de fadas, eu tenho uma dificuldade de encontrar livro bom. Assim, que tu possa, ainda mais pai iniciante, que vai querer ler aquilo à risca, sabe? Sim. Porque tu vai ler daí, mas tá faltando um pedaço da história, às vezes é resumida. Porque na verdade os clássicos são histórias longas. E às vezes os livros infantis são um resumo daquilo. E às vezes o livro infantil não tem aquilo. Então eu ainda penso em histórias mais contemporâneas, mas tem histórias que são clássicas, mas que não são contos de fada, entende? Tem, por exemplo, o Chá da Tarde, o Tigre Veio para o Chá da Tarde, que é de uma escritora inglesa também. Ele é um clássico, mas ele não é esse clássico conto de que a gente conhece, né? Isso, nesse sentido. Isso. Voltamos então em seguida para o segundo bloco. Fomos rápido falando de leitura, já passou 15 minutos, né? Lembrando que estamos aqui com o apoio do Seleto Mercado, aqui de Arroio Meio, bem aqui na rua Dr. João Carlos Machado, e da Requinte Chocolateria, que nos traz o chocolate mais artesanal do Vale.